Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre urbanismo no Brasil, tá? Vocês já leram, a gente já teve na aula passada a introdução sobre o urbanismo no Brasil. A gente falou sobre algumas questões de temporização, de periodização sobre o urbanismo no Brasil. A gente falou sobre algumas modificações que estavam acontecendo no país, que influenciaram na consolidação desse campo de conhecimento, né? Eu sempre falo para vocês não esquecerem a questão de que a gente está falando aqui sobre a consolidação do campo de conhecimento e de trabalho do urbanismo, tá? A gente não está falando sobre crescimento das cidades, mas a gente está falando sobre a consolidação da forma de atuação nessas cidades, ok? Então, vamos lá. Só para a gente entender um pouco, contextualizar um pouco o que está acontecendo, né, nessa passagem do século XIX para o século XX, a gente tem que entender o que está acontecendo, tanto no mundo quanto no Brasil, tá? No Brasil, a gente teve algumas coisas interessantes que aconteceram nessa passagem de século, nessa virada de século, do século XIX para o século XX. Entre eles, né, a gente teve a abolição da escravatura, correto? E também a proclamação da República, nesse final de século XIX e início do século XX. E aí, o que acontece, né, gente? A sociedade brasileira, ela passa por algumas mudanças, tá? A partir desse momento em que a gente torna-se república, né, a gente está passando por um processo de crescimento dessas cidades, e aí a gente tem uma mudança, né? A população está saindo desse espaço rural, indo para o espaço urbano, e aí a gente vai ter algumas transformações. Transformações tanto no espaço urbano, quanto também transformação política, transformação na sociedade. E aqui, como a gente está falando, destacando aqui nesse slide, a gente passa por um processo também de consolidação da construção dessa identidade brasileira, tá? Por que é importante eu falar sobre isso? Vocês pensarem sobre isso. Eu não sei se vocês têm um conhecimento ou estudaram um pouquinho a questão do que é a identidade brasileira, tá? Mas o que acontece? Nesse início do século XX, houve toda uma discussão e durante vários anos estudou-se esse pensamento social brasileiro, né, sobre o que seria a identidade brasileira. O que é ser brasileiro? Né? Qual é o povo? Qual é a característica do povo brasileiro? E isso passa muito sobre a questão do imaginário, a ideia que esse povo tem sobre si mesmo, sobre a cidade, sobre o modo de vida, sobre a economia, tá? Então, a construção dessa identidade é isso. Tá? Então, passa por vários setores e cria vários dilemas, né? Por exemplo, no caso brasileiro, a gente tinha algumas peculiaridades, né? Se vocês têm um conhecimento básico sobre a história do Brasil, como que o Brasil se forma, a gente passa por um processo de divisão de terras, né? A coroa portuguesa, né, Portugal, ela faz esse processo de divisão de terras em grandes glebas, né, sem retomar aqui todo esse processo, mas existe, né, se consolida nesse momento, a terra brasileira, o território brasileiro, ele é dividido em grandes áreas, tá? E aí a gente sabe que desde o início, o nosso processo, ele é um processo de produção agrícola exploratória, né? A gente produz, a gente tem uma alta produção de itens agrícolas para exportação. Então, a gente tem, essa é a nossa característica, tá? A gente tem essa característica agroexportadora. Então, a gente tem, o Brasil, ele é predominantemente
agrícola nesse período, desde a formação, né, ele se consolida enquanto um território agrícola e vem, durante alguns séculos, se mantendo dentro dessa característica agrícola. Tá? E aí a gente tem, nesse final do século XIX, início do século XX, algumas mudanças nessa sociedade, algumas mudanças nesse país. Esse país começa a ter o crescimento das suas cidades, a população começa a migrar mais para as cidades, inicia ainda que nesse momento está um pouquinho tímido ainda, mas alguns processos de algumas manufaturas, alguns comércios, pequenas indústrias. Então, nesse momento, a gente começa a ver nessa cidade surgirem outras características. Porém, se a gente observar, né, é o que aparece aqui nessa primeira frase, a gente tem aí no Brasil esse dilema, né, entre o agrário e o urbano. Porque no Brasil, apesar da gente ter no início do século XX, essa vontade, né, de estar mais alinhado às novas tecnologias, a um período mais moderno e mais atual, na sua base, na sua gênese, o Brasil é um país agrícola. Tá? Então, a gente se coloca dentro desse dilema. Como é que a gente vai entrar nesse período do século XX, que é um período com avanços tecnológicos? Vocês estudaram comigo a questão das transformações técnicas que estavam acontecendo no mundo, né? Esse é um período no mundo chamado Belle Époque, em que a gente tem o boom de novas tecnologias, o boom, a explosão de novos produtos, de novas técnicas, muita coisa interessante está surgindo no mundo, né? O homem está alcançando lugares inimagináveis, tanto na questão de transporte, na questão de comunicação, na questão das artes, o cinema, a fotografia. Então, muita coisa interessante, novas tecnologias estão surgindo nesse momento. E claro que o Brasil está tomando conhecimento dessas coisas, né? Porém, como que a gente vai fazer para juntar esses dois mundos, tá? De um lado, um país que está querendo se alinhar a essas novas tecnologias, tá? Junto com um país que é predominantemente agrícola e que, além disso, né, não é só o fato da gente ser agrícola, é o fato de que as pessoas que possuem as terras, né, e consequentemente, as pessoas que estão dominando a política e a economia, elas não querem perder esse status e essa condição de dominação, tá? Então, como a gente vai alinhar essa parcela rica, né, de influência política e econômica brasileira? Como a gente vai alinhar esse setor, tá, que não quer perder seu poder, que quer manter a sua hegemonia, que quer manter esse seu passado e essa sua força, né, a sua força de imposição de ideias, né, sua força, o seu poder, sua influência, versus as novas atualizações dos tempos modernos que estão chegando. Tá? Então, esse é um dilema, uma contextualização do que está acontecendo no Brasil nesse momento. Correto? Então, no Brasil ainda a gente tem, né, nesse momento, uma ideologia, né, de anti-urbano, como se o urbano ainda fosse uma coisa ruim, tá? E quando a gente começa nesse século XX, né, que a gente já está falando de um período pós-Primeira Guerra Mundial, esses tempos modernos, essas novas tecnologias, novas descobertas, novos materiais, novas formas de locomoção, novos meios de comunicação, eles não condizem com o espaço rural, né? Eles são contraditórios ao atraso das cidades brasileiras. As cidades brasileiras estão passando por outro momento, elas seguem um outro fluxo. Então, como que a gente casa essas duas coisas? A gente quer estar alinhado com as novas tecnologias, porém,
né? Nós somos predominantemente rurais, nós somos predominantemente ligados a uma lógica de produção, de poder, né? Lembrando que a gente acabou de sair da escravidão, né? De abolir a escravidão, então isso ainda está muito marcado na nossa sociedade. A nossa sociedade ela está fragmentada, ela não é democrática, então a gente está iniciando um processo republicano onde se imagina que talvez mais pessoas consigam participar politicamente das decisões, das discussões. Como que a gente faz isso, né? Além disso tudo, a gente vê que a nossa cidade ela reflete essa sociedade. Lembrando que no Brasil, nesse período, a gente tem o destaque, né, para a arquitetura eclética. E os bairros refinados da elite não se adequam a essa questão mais de novas tecnologias. Só para vocês entenderem o que eu estou falando, tá, gente? Nesse período, no início do século XX, 1910, 1920, a gente está falando de um período na Europa em que a gente está construindo com novos materiais, em que a gente está experimentando as formas modernistas, né? No momento em que as formas da arquitetura modernista ela está despontando. Tá? No Brasil, a gente está construindo ainda no estilo eclético, a gente está copiando ainda todo um repertório, né, clássico, né, revisitando a arquitetura clássica. Então, e para a elite brasileira, esse clássico ainda é o que representa uma arquitetura moderna, uma arquitetura chique, uma arquitetura refinada. Então, como que a gente junta essas duas coisas? Como que a gente se coloca nesse momento dentro dessa cidade, ok?